No último vídeo, eu conversei com você sobre a tontura postural perceptual persistente, que antigamente era chamada de vertigem fóbica ou tontura subjetiva crônica. Uma tontura aí que é super comum, mas bem desconhecida pelos profissionais de saúde. No vídeo passado, que eu vou linkar aqui caso você não tenha assistido, é interessante você assistir esse vídeo da TPPP antes do vídeo que eu tô fazendo agora, porque a gente vai falar sobre algumas coisas que acontecem junto da TPPP. E lá no vídeo anterior, eu te expliquei como é feito o diagnóstico, quais são os critérios necessários para ter o diagnóstico de TPPP. Importante lembrar que não é um vídeo que você vai se autodiagnosticar, porque um dos próprios critérios, o último, é que seja excluída outras possíveis causas para isso. E você vai precisar de um profissional te ajudando nisso, porque existem outras doenças que podem ser muito parecidas com a TPPP. Mas hoje vamos falar de agorafobia, ansiedade e transtorno do pânico. Meu nome é Daniela, eu sou médica otorrinolaringologista formada pela USP e atuo principalmente nessa área de equilíbrio e zumbido. E agorafobia é um nome super esquisito, né? Fobia, já lembra um negócio estranho, agora não é de agora, de ter fobia do momento. Na verdade, a agorafobia é o medo de ter medo. É o medo de passar mal, é o medo de você estar numa situação que você sente que vai passar mal, não vai ter alguém para te ajudar, não vai conseguir sair daquela situação e acaba sendo um transtorno que acontece em alguns pacientes que têm TPPP. Por uma reatividade da própria doença. A gente sabe que TPPP ela acontece num perfil mais ansioso de pessoas que costumam se preocupar excessivamente com determinados assuntos e às vezes até mesmo com a própria saúde. E considerando já estarmos nesse perfil de pessoas mais ansiosas, o que acontece é que outros transtornos de ansiedade também podem acontecer antes da TPPP ou em reação à TPPP, porque convenhamos, tontura é um dos sintomas que causa mais ansiedade numa pessoa que o sente. É um sintoma que você sente que não consegue confiar no seu corpo, que te limita, que te aprisiona, que às vezes te impede de trabalhar, de fazer as tarefas do seu dia, de ter contato com outras pessoas, porque é um sintoma invisível. E por ser invisível, né, não é uma rinite que as pessoas veem, não é um problema cardíaco que você vê no exame, não é uma doença também muito conhecida, né? A maioria das tonturas, elas são todas taxadas de labirintite, nem são propriamente diagnosticadas. E por essa invisibilidade, há muito julgamento. Julgamento que é coisa da cabeça, julgamento que é mimimi, que é frescura, que a pessoa não tem nada e quer chamar atenção. E por ter esse preconceito, quem sente tontura muitas vezes tem um grande medo de receber um diagnóstico de transtorno de ansiedade, porque acha que se receber esse diagnóstico de transtorno de ansiedade, o que as pessoas já falaram dela era verdade, que aquela tontura é realmente coisa da cabeça dela. E não é assim. Transtorno de ansiedade também é uma doença, também é um problema, desbalanço químico do cérebro, um problema também associado a um comportamento que às vezes tem a ver com traumas lá do passado. Não quer dizer que um transtorno de ansiedade é uma coisa da cabeça da pessoa, é uma coisa que ela tá fazendo para chamar atenção, é uma coisa que não torne anormal. Então a gente precisa aqui nesse vídeo começar quebrando esse tabu importante em relação à saúde mental, porque junto da TPPP podem acontecer esses transtornos. E esses transtornos talvez requeram um acompanhamento psiquiátrico conjunto. Acompanhar com um psiquiatra não diminui a importância da sua tontura, não coloca a sua tontura na caixinha de coisas de loucura, de coisas que são da sua cabeça. Não. Saúde mental também é algo invisível que tem bastante preconceito. Então não seja você a pessoa que vai ter preconceito com problemas de saúde mental, porque são doenças também, assim como a TPPP, que merecem atenção e não merecem ser rotuladas como frescura, rotuladas como coisas da cabeça. Até mesmo quando uma tontura é uma possibilidade de diagnóstico, né? Uma tontura é uma somatização, ou seja, é um sintoma que é realmente associado totalmente ao emocional, isso ainda assim não quer dizer que é coisa da cabeça da pessoa. Isso deve ser levado com a mesma importância que uma lesão no labirinto, porque traz prejuízo, traz disfunção, atrapalha o dia a dia daquela pessoa, traz sofrimento. E um sofrimento que tenha um machucado, que seja possível de medir no exame, não é mais forte que o sofrimento de uma pessoa que a gente não consegue medir essa disfunção, que é no caso da TPPP, mas também é o caso do transtorno de ansiedade, da agorafobia e do transtorno de pânico. Então vamos voltar para a agorafobia. A agorafobia, então, é o medo
de ter medo, em especial o medo de estar num local e não ser acudido, medo às vezes de ficar sozinho e não tem alguém que socorra caso a pessoa passe mal. É o medo de sentir que não vai encontrar uma saída. Então, quem tem a agorafobia tende a procurar, sempre que tá num lugar como uma fila, um lugar cheio, um lugar muito aberto, procurar saídas. E aí é importante diferenciar, a agorafobia pode acontecer junto da TPPP, mas ela pode acontecer sozinha. E às vezes um paciente pode chegar confundindo. Já aconteceu um paciente chegar e consulta pra mim falando: eu vi o seu vídeo de TPPP, eu tenho certeza que eu tenho TPPP. E aí eu fui entendendo a história e a pessoa tinha, na verdade, um transtorno do pânico, tinha uma agorafobia. E aí, qual é o grande diferencial da TPPP para esses outros transtornos? A tontura da TPPP, como o próprio nome diz, tontura perceptual, ou seja, é percebido pela pessoa, mas a gente não vê um mau funcionamento do sistema de equilíbrio em exame, persistente, ou seja, ela não tem um desencadeante específico, ela tá sempre ali. Ela tem fatores de piora e fatores de melhora, mas ela não acontece só na fila do caixa, ela não acontece só quando sai de casa, ela não acontece só quando tá exposto a um ambiente aberto, ela acontece o tempo inteiro. E aí ela vai variando em intensidades, às vezes em casa ela é menor, deitado ela pode desaparecer, em pé ela surge. E aí essa grande diferença, o transtorno de agorafobia, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade para a TPPP. O próprio transtorno de ansiedade pode gerar uma crise de ansiedade. E a crise de ansiedade pode vir com inúmeros sintomas. Um deles, tontura. A tontura pode ser de N tipos, mas ela vem com outros sintomas também, como uma palpitação muito forte, às vezes vem com uma sensação de sudorese, mal-estar, vem com formigamento também das mãos, pode vir até com enjoo. Então, às vezes simula muito uma crise de tontura por outra causa. E aí a gente precisa lembrar que existe esse diagnóstico fora do mundo da otoneurologia, no mundo da psiquiatria, porque é uma possibilidade sim. E mesmo sendo uma possibilidade, não quer dizer que a gente coloque isso na caixinha do é coisa da sua cabeça. Não diminui o sofrimento que aquilo causa. Então, quis trazer esse vídeo porque eu percebo, às vezes, em comentários, pessoas conversando comigo, muito esse incômodo quando, o meu médico disse que é emocional. E eu acho uma bosta quando um profissional não te ouve, não te dá atenção, não investiga a sua tontura e logo fala, o seu caso é uma tontura emocional, é labirintite emocional. Eu discordo completamente disso. Mas já aconteceu de atender pacientes que não quiseram aceitar um diagnóstico, por exemplo, de agorafobia ou um diagnóstico de transtorno de ansiedade, porque entendiam que essas doenças psiquiátricas eram frescura. Então, você entende que o próprio preconceito às vezes está dentro da gente? A gente tem que parar e pensar um pouquinho nisso, porque isso pode acontecer junto. E às vezes, para eu conseguir tratar muito bem uma TPPP, eu vou precisar olhar para a ansiedade daquela pessoa. Eu talvez precise olhar para a possível agorafobia e transtorno do pânico. Essas comorbidades são esperadas numa pessoa com TPPP, porque ela costuma peregrinar de profissional em profissional sem ter uma resposta com todos os exames normais e a cabeça vai preocupando. Será que é uma coisa mais grave? Ninguém descobre que eu tenho? Eu nunca vou sair desse lugar, eu nunca vou me sentir melhor. E é assim, é estranho quando um paciente com TPPP não tem um transtorno de ansiedade associado. E eu não falo isso como uma coisa ruim, eu falo isso como uma coisa que é reativa ao sintoma de tontura. E não acontece só na TPPP, não. Acontece numa neurite, acontece no paciente com migrânia vestibular, num paciente com Meniere, acontece. Então não minimize esse acompanhamento possivelmente psicológico junto. A longo prazo, em especial na TPPP, o que sustenta o tratamento é a psicoterapia. A medicação, ela tem um papel maravilhoso no tratamento. A reabilitação também maravilhosa. Só que a gente consegue finalizar isso com a psicoterapia, com a gente entendendo nossa emoção e sabendo como se regular. E aí, às vezes eu falo aqui muito em vídeos de regulação emocional, eu fico me perguntando se vocês sabem o que é isso. Porque antes de eu mesma fazer psicoterapia, eu não sabia o que era. Eu fiz psicoterapia por muitos anos, até receber aula, porque eu tenho transtorno de ansiedade. Falo isso sem o menor tabu, porque eu acho que quanto mais a gente abre um pouquinho desse bastidor, eu não vou contar tudo na minha vida, mas abrir um pouquinho desse bastidor, você não coloca um profissional de saúde num pedestal, porque ele não tá no pedestal. O profissional de saúde é tão humano quanto você. Tem problemas como você, vive uma vida, tem família, tem pais, tem filhos, tem animais de estimação, da mesma forma que você. Está sujeito a doenças como você. E estando nesse bastidor aqui do transtorno de ansiedade, que foi uma coisa que eu convivi muito na minha vida, sem realmente conseguir entender a magnitude de como a minha preocupação excessiva com as coisas me atrapalhava no dia a dia. Eu tenho um negócio bastante assim com dirigir, sabe?
Tanto que eu evitava bastante, depois eu sofri uma tentativa de assalto, e isso mexeu muito comigo, comecei a evitar dirigir, comecei a ter medo. E a ansiedade, ela acontecia muito no momento que eu tinha que ir pra algum lugar e dirigir. E eram sintomas físicos, né, de ficar angustiada, de sofrer, de sentir o coração bater mais rápido, às vezes ter diarreia. E isso me atrapalhava muito no dia a dia. E eu fui entendendo, mesmo fazendo a psicoterapia, que às vezes a medicação poderia sim me ajudar. Mas a psicoterapia, ela era como se fosse a cereja do bolo. Porque na hora que aquela ansiedade vem, eu consigo entender que eu tô sentindo ansiedade e por que eu estou sentindo ansiedade. E consigo entender o que eu posso fazer para me sentir melhor, para me sentir mais confortável, para conseguir encarar aquela situação. E não só na ansiedade, né? Mas às vezes outras emoções que a gente não consegue identificar muito bem e acaba sofrendo. Às vezes eu particularmente, mais uma vez um exemplo pessoal, tinha muita culpa das coisas. Nossa, não fiz não sei o que pra fulano, nossa, tô culpada. Ah, eu devia ter feito mais, que culpa. E eu fui entendendo que culpa, na verdade, às vezes era raiva e eu não me permitia sentir raiva. Às vezes era medo e eu não me permitia sentir medo. E aí, quando eu consegui nomear essa emoção que eu sentia, aos poucos eu também consegui entender como ela não ficava tão forte, tão intensa. Com essa emoção, ela vinha e eu conseguia acalmá-la. E é isso que a psicoterapia permite. E na TPPP ela é importante porque, conforme a medicação auxilia e aí a reabilitação ajuda, a gente vai expondo a pessoa a esses gatilhos que normalmente ela tem. Então, o supermercado, que é um gatilho, um lugar com mais pessoas pode ser um gatilho. Essa exposição é preciso uma regulação emocional. Porque às vezes uma coisinha que você fala, uma besteirinha me tira do eixo. É preciso que essa besteirinha não te tire do eixo. Para no longo prazo, você mesmo que, como eu falei naquele vídeo anterior, o fato de a TPPP ser uma doença crônica, que mesmo depois de um tratamento ela pode dar um oi de vez em quando, a regulação emocional, ela vira aquela ansiedade naquele momento, reativa isso, te permite voltar para um lugar de não, eu sei o que fazer, eu sei como ficar melhor, se precisar voltar no remédio, volto temporariamente, te dá um momento, te dá uma paz. Não sei se eu consigo explicar isso de outra forma, mas te dá uma paz e uma segurança de saber lidar com a imprevisibilidade do futuro. E a grande questão do paciente, e digo eu mesma, ansioso, é que ele necessita muitas vezes de ter muito controle das coisas. E a vida não é assim, né? A gente não tem controle de tudo. A vida é uma caixinha de surpresas que traz coisas que a gente nem imagina. E aprender a lidar com esse descontrole do universo, aprender a ficar ok com essa falta de controle que na verdade a gente tem, né? A pandemia tá aí pra mostrar quanto pouco controle a gente tem, a situação econômica que a gente tá vivendo, também quão pouco controle a gente tem. Isso tá aí pra mostrar que a gente não tem muito controle mesmo, a gente tem pouco. E temos que saber sambar conforme a música tá tocando, dançar conforme a música. E ter essa regulação emocional te permite ter paz em relação a isso, em relação a toda essa imprevisibilidade, a como se criasse uma resiliência a tudo isso. Então esse vídeo foi para te dar uma pincelada nesses assuntos. Não sou psiquiatra, eu não faço tratamento de agorafobia, de transtorno de ansiedade, de transtorno do pânico. O psiquiatra em conjunto vai muito do paciente, porque muitas das medicações que a gente usa na TPPP são medicações que são o que o psiquiatra mais conhece. E às vezes até vamos precisar da ajuda de um psiquiatra exatamente por isso, por ele ser a pessoa que melhor conhece essas medicações. Eu estudo muito dessas medicações, mas ainda assim eu sou otorrino, conheço as medicações para a TPPP. Os antidepressivos que a gente usa na migrânia vestibular, eu não uso toda a gama de possibilidades que estão na minha frente, porque eu não trato transtorno de ansiedade, eu não trato depressão, eu não trato agorafobia. Então talvez você precise de um acompanhamento psiquiátrico junto. E isso não te torna uma pessoa de fresca, mimizenta ou fraca. Pelo contrário, te torna uma pessoa resiliente de fazer o melhor para você. Espero que esse vídeo venha para quebrar aí alguns tabus, espero que não traga uma repercussão muito ruim e que você tenha gostado e que te ajude aí na sua jornada de recuperação do seu equilíbrio.